Bem-vindos a mais um episódio do podcast Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. E eu sou o Jossi. E hoje vamos nos debruçar sobre o conceito de palavrão. Eu adoro palavrões. Acredito. Só a título de aviso, lembrar aqui aos ouvintes que ao longo deste episódio, como exemplo, serão ditos vários ou muitos palavrões, pelo que... Eu antecipo que serão muitos palavrões. Quem se sentir desconfortável, sugerimos que fiquem por aqui. Para começar, vamos ouvir um pequeno excerto de um espetáculo de stand-up do falecido humorista norte-americano George Carlin sobre as 7 palavras proibidas na televisão. I was just trying to find out which words they were. For sure, all of them. I wanted a list. Because nobody gives you a list. That's the problem. They don't give you a list. Wouldn't you think it'd be normal if they didn't want you to say something to tell you what it is? Nobody even tells you when you're a kid what the words are. All I could think of was shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits. Neste excerto, George Carlin apresenta as 7 palavras que, segundo ele, eram absolutamente proibidas em onda aberta televisiva, ou na rádio também. E essas palavras, como ele disse, são shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker e tits. Bom, este monólogo foi apresentado pela primeira vez em 1972 como as 7 palavras que nunca podes dizer na televisão. Está disponível também no YouTube para quem quiser ouvir. Inclusivamente o George Carlin acabou por ser preso depois de um espetáculo no Milwaukee Summer Fest em 1972 por perturbação da paz pública, precisamente porque estas palavras aparentemente têm um teor tão impróprio que faz com que tenha uma natureza quase criminal. E portanto, o que é o palavrão? Muito resumidamente, o palavrão ou a linguagem obscena é uma palavra ou tipo de discurso que é considerada inapropriada ou até inaceitável em determinado contexto social. Ok, eu pensava que um palavrão é uma palavra muito grande, esdrúxula. Também tem esse conceito. Okay, se fores ao Pribeirã, tem esse duplo conceito. Então queres dizer que é um palavrão em que, de alguma forma, se faz a utilização de palavras associadas a partes corporais, à sexualidade, às excreções e até à própria morte. Para insultar, exato, ou para denegrir alguém, ou até mesmo como só uma catarse. Exato, mas nem sempre, como vamos ver. Portanto, vamos tentar fazer aqui uma pequena resenha histórica, muito breve, claro, porque isto é um tema que, como percebemos ao longo do estudo que fizemos, bastante denso, ou seja, daria aqui para um dia de conversa. Ou para uma tese de doutoramento. Ou para uma tese de doutoramento. E, portanto, vamos fazer aqui uma resenha também focada, portanto, no Ocidente. O palavrão pode incluir a blasfémia, como a porca madonna dos italianos, ou o holy shit. Ou então insultos com um teor racial, xenofóbico, que discriminam em termos de género, por exemplo, e outros termos ofensivos no geral. E o que é o obsceno? A Melissa Moore, que escreveu o livro Holy Shit, A Brief History of Swearing, diz que a nossa palavra obscenidade vem do latim obscenitas. Portanto, já aqui pedir desculpa pelo assassínio de uma língua morta, que é o latim. É um duplo homicídio. Um duplo homicídio, alguém no Vaticano discordará, e de qualquer outra língua que falemos aqui, que eu não tenha jeito para pronunciar. Mas, portanto, a palavra obscenidade, como disse, vem do latim obscenitas, que tinha uma conotação de sujidade sexual ou de excrementos, de imoralidade e indecência. Mas na Roma Antiga a palavra obscenos também tinha outra conotação de mau presságio, podendo contaminar os rituais religiosos. Contudo, a obscenidade era usada em alguns rituais, como o culto ao deus da fertilidade Priapos, que eu presumo que as representações deste deus te agradem, Johnson. Agradam-me bastante, aliás, no fundo ainda faço o culto a esse deus. E tenciono de fazer cada vez mais. Portanto, Priapos era representado como tendo um enorme pénis ereto. Exatamente. Portanto, na Roma Antiga, uma mesma palavra poderia ser considerada ofensiva ou inofensiva, consoante o contexto. Por exemplo, o Priapos, nós podíamos dizer palavras obscenas quando praticávamos o culto ao Priapos. Portanto, a palavra cunos, que era a designação básica para vagina, era também usada como um insulto para denegrir a alguém. Ainda hoje é, não é? Ainda hoje nós dizemos tu és um pussy ou és um conas para denegrir a alguém, para o diminuir. E, portanto, a palavra latina vagina, que nessa altura não era usada para referenciar o órgão genital feminino, era antes usada para designar a bainha da espada. Só muito mais tarde, no século XVII, é que efetivamente começa a ser usada no sentido que hoje conhecemos. Já viste, estes homens tinham uma megalomania tal, ou uma confiança tal na sua masculinidade, que faziam uma analogia entre o seu pênis e uma espada. Eles despaçavam, não penetravam.
Outra diferença substancial relativamente aos dias de hoje é que na Roma Antiga os insultos sexuais não se focavam na heterossexualidade ou na homossexualidade. Como sabemos, infelizmente, hoje em dia muitos insultos ainda têm por base a homossexualidade, mas nesse tempo isso era irrelevante. O que interessava era se tu eras um vir, portanto, eras um homem másculo, eras o homem ativo, aquele que dominava os outros. Portanto, seres o oposto, ou seja, um mole, o que era penetrado, efeminado menos homem, é que era mau. E, portanto... Ok, então desde que tu penetrasses não interessava o que é que penetravas? Sim, podia ser homens, mulheres, rapazes... Rapazes, pois. Na Roma Antiga, os palavrões também tinham uma hierarquia no seu grau de ofensa. Um dos piores era landica, que significava clitóris. Outro seria-se chamar um romano um cunum lingere. Portanto, seria um lambeconas. Eu ia dizer que não era preciso uma tradução, mas sim. Os romanos virtuosos não praticavam sexo oral, pois a boca era vista como a parte mais sagrada do corpo. Portanto, chamar a alguém um cunum... Alguém, é um romano, não é? Um cunum lingere, ou um felator, era uma coisa... Portanto, a pessoa ficava muito mal vista. Toda a gente sabe que às vezes profanar o sagrado é uma atividade muito prazerosa. E até, pronto, hoje em dia é um entendimento generalizado. Porque se um tipo não pratica o cunum lingere, o que é que acontece? Pá, não vai ter uma namorada há muito tempo. Se a namorada não pratica o felator, está tudo desgraçado. Está tudo desgraçado também. Bem, na Roma Antiga, como atualmente em Portugal, os palavrões relacionados com dejetos não eram tão graves como os sexuais. O tabu à volta de caco ou cacare, portanto de fecar, não era tão forte como aquele à volta de cunus. Isto provavelmente porque a privacidade na Roma Antiga, tal como muitos séculos depois, até à Idade Média, era uma coisa praticamente inexistente. As pessoas faziam essas necessidades em locais públicos ou semi-públicos. Eram muito poucas as casas de banho privadas. Era uma atividade que era banal, no sentido... Era banal, mas é banal fazê-la em público. Exato. E, portanto, não tinha poder de insulto, porque era mundano. Sim, aliás, podemos rapidamente lembrar daquelas imagens que até apareciam nos livros de história, das latrinas públicas, não é? Portanto, há às vezes até dezenas, e, portanto, as pessoas partilhavam aquele espaço. Certo. Muitas vezes era um espaço até de diálogo. Sim, de alguma forma criava um espírito de comunidade. Uhum. Ou seja, no caso destes palavrões relacionados com necessidades ou atividades físicas, parece haver uma relação entre a gravidade do palavrão e a privacidade que nós acreditamos que esse ato deve ter. Exatamente. Por isso é que não havia essa necessidade de criar palavras para esses atos, porque era uma coisa banal, não era tabu. Exato. Em Portugal, muitos dos palavrões, portanto, atualmente, estão relacionados com o sexo. Na Alemanha, onde esse tabu não é tão forte como aqui, o mesmo não se passa. Os palavrões nesse país estão mais relacionados com fezes. Aliás, há uma expressão em alemão que diz algo como o calão é um movimento intestinal da alma. Ok. Será que a Alemanha tem esta boa relação com o sexo e com a nudez devido à influência da ideologia comunista na RDA? Talvez também influência do protestantismo, mas isto são meras especulações da minha parte. Há que investigar. Portanto, na Idade Média, as pessoas não pareciam estar minimamente chocadas com insultos, portanto, em termos de excrementos, e nem tão pouco com insultos sexuais. A privacidade, como já falámos, era uma coisa que praticamente não existia, nem mesmo para os muito ricos. As pessoas não tinham um grande pudor de fazer estas coisas em público. Certo, e a privacidade nas casas também devia ser... Para termos uma ideia, Erasmo de Roterdão, num livro que escreveu chamado A Civilidade Pueril, nessa altura, finais da Idade Média, portanto, Renascimento, surgiram estes livros de civilidade, como as pessoas se deviam comportar. E ele escreve que é deselegante cumprimentar alguém que está a urinar ou defecar. Ou seja, Jossi, nesta semana com quantas pessoas te cruzaste que estivessem a urinar ou a defecar? Bom, com nenhuma, mas se fosse período de festas, por exemplo nas São Joaninas, eu diria que se não me cruzei com nenhuma é porque não saí de casa. Mas é uma exceção. Portanto, ou seja, vemos que era um ato bastante banal na altura. Outra coisa que era vista como pouco saudável era a pessoa reter vento dentro de si. Vento. Vento, sim. Portanto, podemos imaginar o que seriam os banquetes dessa altura. Meu Deus.
Portanto, enfim, para uma ideia mais visual disto, eu sugeria verem a adaptação de Pasolini, dos Contos da Cantuária, portanto um filme que ele realizou em 1972 chamado Racconti di Canterbury. Okay, há alguma não sei representação se é assim que se pronuncia. mais gráfica deste vento corporal? Há uma representação muito engraçada, mas que eu vou-me abster vou mesmo criar a expectativa das pessoas. Mas vale verem. a pena. É sim, eu acho que vale a pena ver os filmes de Pasolini, mas Pasolini de facto não é para toda a gente. Portanto, o conceito do calão neste período estava mais relacionado com a religião ou o discurso imoral. Melissa Moore, que já aqui falámos, explica-nos que o calão da Inglaterra medieval não era necessariamente obsceno, mas era o tipo de discurso que poderia levar as pessoas aos pecados capitais, como o adultério, o roubo, o assassínio. Portanto, isso poderia incluir dizer mentiras, dizer falsas promessas, conselhos com mau intuito, ser orgulhoso. Portanto, até frases às vezes poderias dizer a uma moça, não é, sem estares casado com ela, ai, tu és mais bela que a Afrodite. Quer dizer, era algo que poderia levar, portanto... Porque incitava o desejo, não é? Era uma pré-materialização do ato. Era um pecado. Exato. Portanto, perante a lei divina seria muito grave. Portanto, mas era uma má linguagem, mas não no sentido que a conhecemos hoje, dessa palavra proibida, não é? Certo. Mas haveria uma equivalência, não é? Seria obsceno falar desse modo. Falando ainda da Idade Média, o Steven Pinker, um psicólogo, diz que para entender as asneiras religiosas temos de nos pôr no papel dos antigos linguistas, para os quais entidades como Deus e o inferno eram uma presença real. E, portanto, jurar pelas unhas de Cristo ou pelas mãos de Cristo, etc., era, de alguma forma, estar a convocar Cristo e estar a denegri-lo e a machucá-lo, a magoá-lo. Literalmente. Ou seja, está lá Jesus no céu, sentado num trono, vamos supor, e quando eu juro pelas unhas de Cristo e não cumpro a minha palavra, o que é que acontece? É como se as unhas de Cristo fossem alvo de dano por eu não ter cumprido o meu juramento. A Melissa Moore diz-nos que isto pode ser um bocado disparatado hoje em dia, mas, na verdade, na Eucaristia Católica, depois da consagração da hóstia, a hóstia torna-se efetivamente o corpo de Cristo. Portanto, não é uma ideia assim tão descabida. Certo. O próprio Shakespeare utilizou nas suas obras certas expressões que eram consideradas de tal forma obscena que foram censuradas de várias representações das peças dele. Duas destas palavras eram o seblood, que é uma diminutivo ou uma contração de God's blood, e ainda tínhamos o Zwounds, que é uma contração de God's wounds. Portanto, estamos a ver aqui que novamente estamos a denegrir, a machucar a entidade divina quando utilizávamos isso. Um exemplo de uma passagem, por exemplo, aqui do Hamlet, no cena 2, ato 3, alguém diz: "Sblood, do you think I'm easier to be played on than a pipe?" E pronto, por aqui vemos que era um termo que, neste caso, revela uma frustração, não é? Um impropério que revela frustração. Por exemplo, na Idade Média surgiram expressões também como "vai para o diabo", em parte devido à superstição existente em torno de determinadas palavras, neste caso, do próprio diabo. E o diabo era tido como uma entidade não metafórica, mas muito real. Portanto, fazendo aqui um salto temporal e passando para o Renascimento, nesta altura o uso do calão começou a incluir o equívoco. Portanto, o equívoco no sentido de numa só declaração, a incluir um duplo sentido. Isto dava-se porque na Inglaterra do século XVI, já protestante, os católicos tiveram que inventar novos meios para eludir a censura do governo protestante. E podemos imaginar que o mesmo se passasse nos países católicos, em que os protestantes fugiam à Inquisição. Portanto, de modo a não mentirem descaradamente e correndo o risco de serem presos e ofenderem a Deus e condenarem-se perpetuamente ao inferno, os católicos passaram a usar frases com duplo sentido. Isto é chamado de anfibologia ou ambiguidade sintática. Portanto, sei lá, numa situação hipotética em que alguém me perguntasse: olha, a Maria encontrou-se com o padre onde? Tu podes dizer: a Maria não se encontrou com o padre na sua casa. Okay. Mas que casa? Isso é só um exemplo que me veio a... Certo. Há uma leitura ambígua. Pode-se dizer que a Maria foi-se confessar à casa do padre, toda a gente sabe o que é que eu quero dizer. Exato. Portanto, mas isto para dizer que este tipo de discurso foi censurado pelo governo protestante.
foi considerado uma violação da lei e mesmo as autoridades seculares consideravam isto uma maneira dos criminosos cometerem perjúrio sem qualquer prejuízo para os próprios. Por aqui se vê também que este tipo de censura e outros tipos de censura sociais não resultam, porque as pessoas encontram meios alternativos. Efetivamente. É também nesta altura que começa a haver um crescimento da privacidade. Portanto, como já referimos, enquanto na Idade Média mostrar partes do corpo ou realizar ações que hoje consideramos íntimas era visto como pouco preocupante, no Renascimento há um crescimento deste tipo de tabus. E isto está relacionado com o que eu já mencionei há pouco dos livros sobre a civilidade. Então esta ideia foi se implementando gradualmente na Europa e atingiu o seu ápice no fim do século XVII. Portanto, retirando o poder ao tabu linguístico baseado na ofensa a Deus, como tu mencionaste há pouco, Josie, e fortalecendo aquele ligado à intimidade humana, ou mais concretamente, ao sexo e à merda. Se calhar isto está relacionado com a ascensão do protestantismo também, não é? É se retirar do tabu linguístico relativo à ofensa a Deus. Continuando, vamos falar de John Harrington. Josie, o que é que nos podes dizer sobre ele? John Harrington era um cortesão e um escritor inglês do século XVI e XVII que foi célebre por uma belíssima invenção, a sanita. Grande inventor. Muito para mim é a melhor invenção de sempre. Não sei, mas não, tenta imaginar um mundo em que temos que cagar em tudo o que é canto. Ou então fazendo uma espécie de assembleia dos cagantes. Continuando. Não é que não quero dizer que várias assembleias não resultem em merda, mas pronto. Então este senhor parece ter introduzido a noção de que há palavras que são piores do que outras, por causa precisamente desta ideia da privacidade. Na sua tradução do poema épico italiano Orlando Furioso de Lodovico Ariosto, Harrington defende-o daqueles que o consideram imoral. Reconhece que há muito conteúdo obsceno no poema, mas que as palavras para descrever esse conteúdo são puras e limpas. Isto vem marcar uma diferença relativamente à Idade Média, que não classificava as palavras entre boas e más, mas antes pelo seu intuito, que interessava a intencionalidade. Portanto, dizer cante ou dizer és mais bela do que a própria Afrodite teria o mesmo incentivo ao pecado. E isso é que contavam. Harrington, ao dizer que o poema só tem palavras modestas, afirma que o poema não pode ser classificado como imoral. Pois, portanto, a Melissa Moore, sobre John Harrington, diz que podemos traçar até este período a noção contemporânea da obscenidade. Lá está, das palavras, umas palavras serem piores do que outras, e, importante realçar isto, o seu poder ofensivo ser bem maior do que o significado literal que essas palavras têm. Dando mais um salto, é então, no final do século XIX, que as palavras obscenas começam a ser usadas dessa forma não literal, mas pela carga emocional que têm. Ok, é por isso que palavras como fuck podem ser utilizadas como substantivo, adjetivos, verbo, tudo, não é? Portanto, é nesta altura que elas concluem então o seu processo de transformação nos palavrões que conhecemos hoje, libertando-se desse sentido religioso e abarcando já o já falado sexo e excrementos. Curiosamente, estas palavras começam a desaparecer do discurso público, pelo menos comparado à forma como eram utilizadas nos séculos anteriores, mas ganham muito mais força. Exato, porque tanto escondidas é aquela coisa que nós vamos buscar quando precisamos daquele poder extra. Aquela coisa que nos vai incentivar. Já no século XX, o uso do calão aumenta consideravelmente comparado com o passado. Uma das razões, portanto, são as experiências dos soldados nas duas guerras mundiais. Começaram a usar mais palavrões, trouxeram-no também para casa, e depois com o surgimento da televisão, que deu um certo impulso, apesar da censura que esteve sempre associada, e a contracultura dos anos 60, a pornografia, as revistas, habituaram-nos ao discurso sexual, e este tipo de calão também já não é tão grave como era antigamente. Ok, há uma espécie de banalização da profanidade. Exato. Nos dias de hoje, podemos observar que há um agravamento do calão relacionado com as questões raciais. Portanto, é notavelmente grave nos dias de hoje. E falaremos desse mais à frente, mas é porque tem um intuito de denegrir, diminuir uma determinada franja de uma determinada população. Portanto, e concluímos aqui esta breve resenha histórica e vamos passar agora à razão pela qual dizemos palavrões e o impacto que eles têm na nossa saúde.
As razões pela qual dizemos palavrões dependem do contexto em que nos inserimos e da situação que estamos a enfrentar, mas geralmente ocorrem quando queremos expressar raiva, angústia, frustração, surpresa e afins. Jordan Peterson, que é um professor de Psicologia na Universidade de Toronto, muito famoso por outros motivos que não nos interessam para aqui e que não quer dizer que nós concordemos com as outras posições dele, mas neste caso diz-nos que quando usamos uma linguagem obscena direcionada, estamos a usar um sistema linguístico que os nossos antepassados primatas usavam e usam. Portanto, quando nós dizemos algum palavrão, e no fundo estamos a ativar uma parte primitiva do nosso cérebro que estava relacionado com um determinado sistema de alarme. Ele dá o exemplo dos macacos vermé, uma espécie africana que tem diferentes sinais de alerta, que são sons curtos e guturais, para a presença de predadores. Se eles vierem do céu e outros se vierem do chão, por aí fora. Engraçado, somos muito mais primatas do que pensamos. Sem dúvida, portanto, mais à frente veremos como o palavrão, se calhar, está numa área do cérebro diferente das outras palavras, precisamente por causa dessa função primitiva de alarme. Depois, Peterson faz ainda uma analogia com um estudante que foi chumbado numa cadeira pelo professor e diz-nos que esse estudante terá uma de duas visões sobre esse chumbo. Ou ele realmente não teve capacidade para superar esse teste, ou então encara o professor como sendo o equivalente ao predador do macaco vermé, que o chumbou de propósito, que ele não teve a culpa, que esse professor é um cabrão, um sacana, por aí fora. Uhum. Portanto, uma experiência que provavelmente todos nós já sentimos. Sim, e que certamente os meus alunos sentem. E não os recrimino. Portanto... Mas concluindo... Sim, o Peterson diz-nos que o uso do calão, do maldizer, é o mesmo sinal de alerta que esses primatas usam. Ok, muito interessante. E, aliás, alguns primatas são igualmente capazes de insultar. Creio que foi com os chimpanzés que fizeram experiências com, portanto, linguagem gestual que significa para nós humanos obscenidade. E, portanto, esses primatas, neste caso os chimpanzés, foram capazes de mimetizar essa linguagem corporal e de colocá-la no seu contexto social de relação com os outros membros da comunidade. Por exemplo, apontando para o outro e fazendo um símbolo de este é um cabrão, não é? O que seria equivalente em linguagem gestual. Portanto, eles também são capazes de perceber o que é uma profanidade e como utilizá-la. Uhum. Portanto, o uso de palavrões também pode ser visto como antissocial e abusivo, se for usado para agredir verbalmente alguém, retirando-lhe a dignidade, ou expressar sentimentos hostis de uma forma mais abrangente, como ataques direcionados a determinado grupo étnico, como já referiste, Josie. Também pode ser entendido como uma transgressão das normas morais e até como um princípio de uma transgressão futura e maior. Como assim? Podemos encarar alguém que diz palavrões como um futuro criminoso, um criminoso em formação. Ok, aquela perspectiva de que quem diz palavrões é mal educado, tem mau caráter. Exato. Portanto, ainda falando aqui da hierarquia de palavrões, é muitas vezes mais tolerado o uso de palavrões por homens do que por mulheres e é muito menos tolerado quando é dito por crianças. Mas nem tudo é mau, portanto os palavrões podem ter impactos na nossa biologia. Sabemos que levam a um aumento da pulsação e do ritmo respiratório, portanto, quando dizemos palavrões, e podem ajudar a reduzir a dor. Isto remete para aquela questão de ser um mecanismo de alarme. Porque se aumenta o ritmo cardíaco e a frequência da respiração, estás mais atento, estás mais capaz de reagir a uma ameaça. Portanto, vamos falar aqui de um estudo de 2009 do professor de Psicologia da Universidade de Keele, chamado Richard Stevens, portanto, da Universidade de Keele, em Inglaterra. Stevens realizou um estudo com 67 dos seus alunos para perceber se o uso do calão iria reduzir, piorar ou não ter qualquer efeito nas suas percepções de dor. O que é que nos podes falar mais sobre este estudo, Jocelyn? Bom, eu para fazer essa determinação pediu aos estudantes para colocarem a sua mão num balde de água gelada e para a manterem lá o máximo tempo possível. Durante esse período foi pedido para repetirem os seus 5 palavrões favoritos e também para dizerem palavras neutras. Sem dizerem palavrões, os rapazes foram capazes de aguentar em média 146 segundos e as mulheres 83 segundos. Mas ao fazerem este exercício enquanto repetiam palavrões, ambos os sexos conseguiram aguentar mais 40 segundos. O que no caso das mulheres é um aumento
de praticamente 50% na duração do tempo em que conseguem resistir à dor. Por aqui se vê como os palavrões têm uma utilidade extrema para nos fazer tolerar melhor a dor. Sim, de facto é um bom analgésico. Portanto, pelo que sei, em 2011, Stevens, com uma outra professora chamada Claudia Umland, fizeram um novo estudo chamado Swearing Reduces Pain, but not if you do it every day, e concluíram que essa tolerância à dor só acontecia se tu não dissesses muitos palavrões diariamente. Ou seja, se fosses um utilizador massivo de palavrões, nessa experiência, tu já não ias ter tanta tolerância à dor como aquelas pessoas que dizem poucos palavrões. Ou seja, Porque, de certa forma, habituavas-te aos palavrões. Okay. Parece que o palavrão desencadeia uma reação emocional em quem o diz, portanto, libertando um analgésico natural, derivado do stress, juntamente com a adrenalina. Ou seja, usado com moderação, os palavrões podem ser usados como alívio da dor, enquanto não temos acesso a cuidados médicos ou medicação. Há inclusivamente uma palavra para isto em inglês, que é lalocésia, qualquer coisa deste género, que portanto é o uso de calão para reduzir o stress ou a dor. E vamos falar também de outra parte interessante, que é, aparentemente, os palavrões situam-se numa parte diferente do cérebro. Enquanto as nossas palavras e a produção de discurso se situam no córtex cerebral, os palavrões situam-se no sistema límbico, portanto é uma parte do cérebro relacionada com as emoções. O que pode ajudar a explicar o porquê de alguns pacientes neurológicos perderem a capacidade discursiva, mas ainda assim conseguirem dizer palavrões. Nesse sentido, por estarem armazenadas numa área mais primitiva do cérebro, os palavrões poderão ter sido as primeiras palavras expressas pelos seres humanos. Interessante. E também sabemos que há um exemplo muito curioso do poeta francês Charles Baudelaire, Josie. O Baudelaire teve um AVC que o deixou incapacitado em termos de fala, e ele acabou por ser internado num hospital que era gerido por freiras. Sim, na altura o que se chamava os sanatórios. Sim, um sanatório. E o que é que acontece? Ele era capaz, ainda assim, apesar de ter perdido quase todas as faculdades da fala, para dizer uma expressão. Crenon, que é uma abreviação de Sacre Nom de Dieu, que à falta de expressão semelhante em português seria o que em inglês nós diríamos como God damn. O que acontece é que as freiras ficaram tão perturbadas, tão ofendidas com isto, que acreditavam que o Baudelaire estava possuído por Satanás. E ele acabou a ser expulso desse sanatório. Pobre Baudelaire. Coitado. Mas o que vemos aqui, precisamente, é que os danos cerebrais, ainda que destruam a parte do cérebro relativa ao discurso e à comunicação nesse sentido, é capaz ainda de manter certas palavras. E essas palavras são normalmente profanidades. E essas profanidades, ao que tudo indica, estarão então armazenadas numa outra área do cérebro. Há inclusivamente uma condição física chamada, se não estou em erro, coprolalia, portanto que é uma tendência involuntária para dizer palavrões e que está associada à síndrome de Tourette, uma perturbação neurológica crónica caracterizada por tiques. Ainda há uns tempos vi na Twitch uma moça inglesa ou americana estava a jogar, não é? E eles transmitem aqueles vídeos enquanto jogam e frequentemente diziam um palavrão, portanto era uma a meio ela estava a fazer uma coisa banal e de repente banal, sim, e tinha uma explosão e dizia um palavrão. Sim, um palavrão. Para além de todos os tiques físicos que tinha, ou seja, piscar os olhos, mover o pescoço, fosse o que fosse, mas sim. E isso era incontrolável. Quase dela aparentava ser. Agora, em termos médicos, cura ou tudo mais, não faço ideia. Se vê a complexidade do nosso cérebro. Isso fez-me lembrar uma outra história, que é de um tipo que trabalhava no caminho de ferro, que é nos Estados Unidos, no século XIX, e esse tipo estava para os explosivos e tudo isso, e havia uma barra de ferro, só que o explosivo detonou antes do tempo, e a barra de ferro, ele estava próximo, perfurou-lhe a cabeça, e ainda voou 25 metros no ar e tudo isso. Incrivelmente, o homem não faleceu. E não só não faleceu, quando chegou lá o médico, o tipo estava a conversar com os outros, a contar o que é que tinha acontecido. O médico não acreditou que ele tinha ficado com uma perfuração na cabeça. Pensava que simplesmente alguma coisa tinha-lhe batido e ele tinha sonhado com o resto. Mas não. O médico chegou lá e o tipo começa, a certa altura, a querer vomitar. E quando começa a querer vomitar, sai-lhe o que ele chamou meio copo de chá de cérebro, que simplesmente escorreu pelo buraco que ele tinha na cabeça. O médico ficou tão intrigado com isto, interessou-se muito pelo caso e começou, de alguma forma, a fazer experiências. Para resumir, o que acontece é que este tipo acabou por manter as faculdades de fala,
a sua inteligência, por aí fora, mas perdeu a capacidade de autocontrole em montes de coisas. Não conseguia encontrar as suas pulsões. E um dos controles que ele tinha, que era muito evidente, era dizer profanidades a toda a hora, de maneira que ele perdeu o emprego e não o aceitavam de volta. Acabou a vida 12 anos depois a ser mão de obra em quintas, itinerante. Mas este tipo ainda teve uma outra peculiaridade, porque o médico interessou-se de tal forma pela história, e na altura havia um debate entre as pessoas que consideravam que o cérebro era uma massa uniforme e, portanto, se alguém perdesse uma parte dessa massa, continuaria com todas as funções porque era uma matéria não especializada. E havia outros que diziam que era uma matéria especializada. E, através do estudo deste caso, conseguiu-se verificar que, de facto, haviam áreas do cérebro que eram especializadas. Richard Stevens também nos diz que podemos pensar que os palavrões estão associados a alguém que não respeita os códigos morais e sociais e, portanto, não é digno de confiança e provavelmente um mentiroso. Mas também podemos relacionar este tipo de discurso com a honestidade. Numa conversa no TEDx, Richard Stevens falou-nos de um estudo para medir a honestidade. E as conclusões desse estudo apontam para níveis mais altos de honestidade associados a um maior uso de palavrões, que é bastante curioso. Ainda num outro estudo mencionado por Stevens nessa conversa, ele relaciona o uso de palavrões com a franqueza. O estudo foi realizado numa fábrica da Nova Zelândia. Os investigadores foram à fábrica e escutaram as conversas que os colegas estavam a ter entre si. E precisamente o uso de palavrões. E então eles concluíram que o uso de palavrões entre colegas era algo bastante frequente. Ninguém se incomodava com isso. Ajudava até à coesão do grupo, provavelmente. Exato. Ou seja, quando esses indivíduos falavam com outras pessoas da mesma fábrica, mas não da sua equipa, o calão desaparecia completamente. Certo. Portanto, nesta situação, o calão poderia ser entendido como um sinal de solidariedade. Ok. Sabemos que essas pessoas não vão ficar ofendidas porque as conhecemos bem. E não dizer os palavrões até poderia causar uma estranheza. Criar uma barreira. Uma barreira. Não eras, portanto, mesmo do grupo. Portanto, isto acontece também com o insulto racial em inglês. Portanto, a palavra N-word, nigger, que não se pode dizer. Não queria dizer por causa porque disso. É bastante ofensivo, mas não estamos a ofender, estamos aqui num contexto de estudo, não é? Mas eu já vi situações extremas nos Estados Unidos, até de um professor que foi despedido porque usou essa mesma palavra em contexto de... Mas aí já é mais papista do que o Papa, isso não faz sentido. Exato, não faz sentido. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que essa mesma palavra, quando é usada por afro-americanos, portanto, não é considerada ofensiva, até pode significar pertença e respeito dentro do grupo. Mas pronto, isto não à parte. Relativamente aqui ao estudo na Nova Zelândia, o Stevens pergunta então, por que não dizemos mais palavrões se afinal é saudável? Ele também fala de uma corrente de pensamento que diz que as pessoas que dizem palavrões estão estúpidas ou com um QI baixo. O que é que nos podes dizer sobre isso e o que é que achas sobre esta corrente? Bom, os estudos revelaram que as pessoas que dizem mais palavrões e que dizem mais diversidade de palavrões são também aquelas que conseguem ter mais diversidade de palavras em geral, ou seja, que têm mais vocabulário. Portanto, quem insulta melhor é também quem fala melhor. Portanto, quando diz aquela pessoa fala mal, não, desculpa lá, aquela pessoa fala muito bem porque ela sabe utilizar o vocabulário, sabe utilizar também as profanidades e sabe uma variedade de profanidades. Portanto, na realidade, usar bem palavrões e vários palavrões é uma demonstração de inteligência, o que não quer dizer que seja uma demonstração de bom gosto, são coisas diferentes. E tal, isto é tudo muito bonito, mas fica a questão. Afinal, quando é que é bom ou mau dizer um palavrão? Bom, o psicólogo Timothy J. diz-nos que a etiqueta determina a diferença entre o ser divertido e o ser ofensivo. É positivo quando são usados para aliviar o stress, como substituto para a violência física ou para criar a tal coesão social de que falamos há pouco, chamado team bonding. É mau, por outro lado, quando é de alguma forma contra a lei, em situações de assédio sexual, em discursos de ódio, de discriminação, em situações de ameaça, como uma tentativa de magoar o outro em geral. E agora faço-te uma pergunta, João. E as crianças? Será que devemos proteger as crianças dos palavrões? Bem, segundo Timothy J., numa entrevista que deu ao jornal Observador há uns anos, as crianças quando entram para a escola já têm um vocabulário de palavrões composto por cerca de 30 a 40 palavras.
já vão bastante espertas para a escola. As primeiras asneiras surgem muito cedo, por volta dos 2 anos de idade. Portanto, não muito longe de quando começamos com as primeiras palavras. Certo. Um pai ou mãe. E lá está. E aí temos mais um argumento para aquela ideia de que essas palavras são, de alguma forma, as mais antigas do nosso cérebro. São os sistemas de alarme. Por volta dos 11 anos, as crianças já sabem dizer palavrões com os mesmos... Com a mesma qualidade dos adultos. Exato. Portanto, nesse ponto, já não interessa que os pais e professores façam qualquer ação para prevenir as crianças de dizerem asneiras. Quando crescerem, a maioria vai dizê-las. Por isso, é encarar os factos. Não há nada que se possa fazer para preveni-lo e não há nada que funcione ou que vá funcionar. Dizer asneiras é uma circunstância da vida moderna, conclui Timothy J. Se é bom ou mau, como já referimos, depende do contexto. Ou seja, achas que faz sentido castigar as crianças? Ou o Timothy J acha que faz sentido? Vai, novamente, depender do contexto. Muitas vezes as crianças dizem palavrões porque estão chateadas com alguma coisa, porque querem a atenção dos pais. Portanto, o problema não é o palavrão em si, mas se ele é um sintoma ou uma reação a alguma coisa. Não é necessariamente um problema, mas uma fase pela qual todas as crianças e pais passam e que têm que lidar. Ou seja, não faz sentido andar a tentar forçar um recalcamento, porque esse recalcamento também pode levar a um certo ressentimento e eles vão utilizar essas palavras de qualquer forma. Quanto mais tabu elas forem, se calhar mais tendência vai haver a querer utilizá-las noutros contextos. O fruto proibido é sempre mais desejado, não é? Sim. É sempre a mesma coisa. E, portanto, a maioria das profanidades atualmente são ditas fora de um contexto de raiva. A maioria são inofensivas ou até têm consequências positivas, como o riso, ou que já falámos da tolerância à dor. No humor, os palavrões são muitas vezes utilizados. E se forem utilizados com mestria, provocam um riso. Portanto, ou seja, concluindo, é o contexto e a intencionalidade que determina se as expressões do uso de palavrão é ofensivo ou não. Muito mais do que as sensibilidades pessoais. Ou seja, as pessoas parece que estão de alguma forma programadas para se ofenderem com determinadas palavras. E isso acontece em grande medida por pura convenção. Se as pessoas pensassem, porquê é que eu me ofendo com uma determinada palavra? Porquê é que eu me ofendo com fodido? Ok. É porque, de alguma forma, eu atribuí um valor excessivo a essa palavra. Eu escolhi que me possa ofender por essa palavra. E se eu escolho que não me ofendo por palavras, eu não me ofendo. Portanto, é também uma questão de treinar o nosso estoicismo. Pronto. É também verdade que palavras no passado, como por exemplo em inglês bloody, que era altamente ofensiva, hoje em dia é também, no contexto dos falantes de língua inglesa, uma palavra perfeitamente banal e inofensiva. Portanto, a língua é dinâmica, a sociedade é dinâmica e os insultos são dinâmicos também. Então eu queria te fazer aqui uma pergunta ao Jossi. Há situações em que é mesmo mau dizer palavrões? Charles Lawrence III diz que o discurso de ódio deve ser punido. Portanto, quando se faz o discurso de ódio, sim, é muito mau. Porque não é possível destrinçar a intencionalidade do termo do seu conteúdo, ou do conteúdo que é expresso nesse juízo. Ele vem sempre carregado com uma certa negatividade, com uma certa agressão. E normalmente vem atacar a identidade de alguém como sendo intrinsecamente má. Por exemplo, quando chamamos alguém de faggot, estamos a denegrir a identidade e a sexualidade dessa pessoa, não é? Que faz parte da sua identidade. Alguém de nigger, estamos a diminuir a sua raça. Alguém de slut, estamos a dizer que essa mulher tem características morais indecentes, não é? Em português, palavras como paneleiro ou puta vêm carregados também deste ataque à identidade de alguém. Portanto, e a nossa identidade é moldada também pelo que os outros pensam de nós. Daí que é ilegítimo, de acordo com o Charles Lawrence, perpetuar o uso destas palavras, uma vez que elas esgotam a possibilidade do diálogo com o outro. O objetivo é só incitar ao medo, à discriminação e até à violência. E agora, para acabar, vamos falar um pouco dos palavrões e insultos usados em Portugal e também nos Açores, que é, portanto, a região da qual eu e o Jossi somos naturais. Portugal é um país pequeno, mas como sabemos, é bastante variado e até nos palavrões temos aqui um leque vastíssimo. E há certas regiões que utilizam profanidades com grande banalidade, por exemplo, na região do Grande Porto, não é?
quase que já não tem conteúdo ofensivo muitas vezes. Exato. Para chegar ao conteúdo ofensivo é preciso fazer um certo jogo que tem, pronto, Uma mestria. há uma mestria nisso, não é? E a realidade nacional é, como dissemos, muito rica em palavrões. Não sei se queres falar de alguns em específico, João. Sim, portanto, um palavrão que eu acho que é desvalorizado é o porra. Portanto, o porra terá chegado a Portugal através de uma família de nobres castelhanos de apelido porra. Portanto, no vocabulário português e latino, a palavra porra é nada mais, nada menos do que o diminutivo da palavra cachaporra, que é uma espécie de pão que é mais grosso numa ponta do que na outra. Pronto. E aqui temos a porra. E outras palavras? Outra palavra é o nosso conhecido caralho, portanto, o carajo pode ter tido origem numa expressão espanhola usada para designar um pau ou uma parte específica do navio. Pronto, já conhecemos o caralho como a vigia do navio, não é? E daí a tal expressão vai para o caralho. Ok. Como essa expressão passou a ser usada para designar o órgão sexual masculino, honestamente não faço ideia. Mas faz-nos relembrar aqui o uso da palavra vagina na Roma Antiga, que na verdade era usada para designar a bainha da espada. E portanto o uso do caralho pode ser usado de uma forma que nós consideramos inofensivo, como aqui o exemplo desta senhora a protestar e bem pelos seus direitos laborais. É só trabalhar, dai uma caixinha à hora, dai mais uma, dai mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. Claro, esta senhora estava a demonstrar com isto frustração. Frustração pelo seu trabalho não ser apreciado com uma remuneração condigna e de ser obrigado a trabalhar mais do que devia. Pronto, noutra situação em que mandaríamos alguém para o caralho, e então já é ofensivo e é considerado inaceitável. Sim, e há outras expressões que utilizamos com caralho que não são necessariamente ofensivas. Por exemplo, se eu disser que uma coisa é do caralho, é porque ela é muito boa. Jossi, eu sei que também nos queres falar, portanto, de putas. Do palavrão puta. Exato. Não, neste caso é só uma única puta. E parece que a palavra puta teve, a certa altura, uma origem muito digna. Era um vocábulo honestíssimo. Sinónimo de moça puríssima e limpa. Por corrupção, a palavra passou a significar alguém que é uma prostituta, pronto. Uma grande corrupção. É uma grande corrupção, é o inverso, não é? Bom, mas originalmente na base de puta estaria a palavra putos, um adjetivo latino para puro ou brilhante. Daí está que puta fosse alguém puro, alguém muito limpo. Outra hipótese, também referida por outros autores, é que este palavrão vem de uma derivação do verbo putere, em latim, que significa alguma coisa deteriorada ou que cheira mal. Uhum. E então, mesmo para terminar, só aqui um ou dois palavrões aqui dos Açores. Dos Açores, sim, da nossa realidade. Portanto, o que eu gosto mais é aqui uma variante do porra, que é o porra tonta. Exato. Portanto, o porra tonta será aquele indivíduo, geralmente é usado para homens, portanto, um indivíduo palerma. É um palerma, é um idiota. É também chamado basão, que também utilizamos cá. Um basão é também um totó, um estúpido. E também há outras palavras que me agradam muito, por exemplo, mangalha, valhaca e coirão, que são todas variações de puta. Coirão é aquele que anda muito em cor. Uhum, não certo. é? E aqueles que andam muito em cor é porque andam a fazer alguma coisa. Depois temos para pênis, palavras como belica, pomba, bicha e murião. Isto deve ser em São Miguel. Aqui não temos moreias tão grandes. Bom, e para vagina? Temos a biscoita, temos a feijoa, temos a subica e temos a pincha. Vamos terminar por aqui. O episódio já vai longo. A verdade, como nós dissemos, é que este é um tema bastante complexo, bastante vasto. Há muito vocabulário, há muito para falar sobre as diferenças da linguagem obscena em Portugal, noutros países da Europa e também noutras partes do mundo, que não abordámos aqui, mas é mesmo assim. Vamos então para as nossas recomendações bibliográficas. Portanto, eu queria recomendar um livro que falámos aqui exaustivamente, que é, portanto, o Holy Shit, A Brief History of Swearing, de Melissa Moore. Em português, infelizmente, não está editado. Portanto, a edição que lemos é em inglês, da Oxford University Press, de 2016.
E tu, Jossi, o que é que tens para nos recomendar? Bom, a minha recomendação é um livro que eu li parcialmente em inglês, chamado Swearing is Good for You, da Emma Barn. Em português está traduzido como Dizer Palavrões Faz Bem, a incrível ciência do calão, pela editora Planeta. É curioso porque as duas recomendações que fizemos de livro é por parte de mulheres. Portanto, estamos aqui também a quebrar as barreiras de género, que as mulheres não podem dizer palavrões. Não, aliás, há mulheres a estudar os palavrões. E muito bem. Eu tenho ainda uma outra recomendação, que é as pessoas irem ao YouTube e verem as 7 Dirty Words, as 7 palavras sujas ou imundas, do George Carlin. Vale a pena. São 6 a 10 minutos. E são estas as nossas recomendações. Agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui. Esconsolaram-se a ouvir estes palavrões. Ainda antes de terminarmos, Jossi, tu queres ler um poema do Bocage? Sim, chama-se O Soneto do Caralho Potente. E é assim. Porra e potente herói, que em uma cadeira sustens na ponta do caralho teso, pondo-lhe em riba mais por contrapeso a capa de baitão da alcoviteira. Teu caço é como o ramo da palmeira, que mais se eleva quando tem mais peso. Se o não conservas assaimado e preço, é capaz de foder Lisboa inteira. Que forças tens no órrego de marsapo, que assentando a disforme cachamorra, deixa conos e cus feitos num trapo. Quem ao ver-te o tesão, não discorra, que tu não podes ser senão prepo, ou que tens um guindaste em vez de porra. Brilhante. Imagina a censura que isso terá tido na altura. Bocage era altamente subversivo e utilizava, lá está, na arte, na mais profunda arte portuguesa, poesia, impropérios. E com muita qualidade. E, mais uma vez, pedir que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e também nas plataformas que usam para ouvir o podcast, e nos darem uma votação amiga. Voltamos daqui a 2 semanas com um novo tema. Até lá, um abraço.